Graça e paz, queridos. Amém? Você está feliz? Nós estamos passando de 200, hein? Eita! Já vai ficar pouco, hein, pastor? Vai faltar. Daqui a pouco o senhor vai dizer aí que 200 vai ser só os kids. Porque os kids, né, se nós formos olhar 80 com mais 70 do encontro, já vai para 150. Irmãos, Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Irmãos, o pastor me deu a oportunidade de ministrar a palavra essa noite. E eu quero ministrar para os irmãos sobre o título Alô? Ele tá. O microfone tá pentecostal, irmão. Eita. Essa batalha não é sua. Amém? Então não é da vontade de Deus que você desperdice energia em guerras que não precisa e nas quais nem deveria ter entrado. Você acredita nisso? Então repete comigo. Não é da vontade de Deus que eu desperdice energia em guerras que eu não preciso e nas quais eu nem deveria ter entrado. Tomou posse? Glória a Deus. Quero ler com os irmãos 2 Crônicas 20, 15. 2 Crônicas 20, 15. E disse: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assustei por causa desta grande multidão, pois a peleja não é, mas é de Deus. Glória a Deus. Irmãos, a batalha, a guerra na nossa vida, ela é inevitável. Enquanto nós estivermos vivos, em algum momento, todos nós vamos ter algum tipo de batalha. Alguma sensação, algo sempre vai acontecer. Mas nós precisamos ter maturidade para entender que algumas dessas batalhas acontecem na nossa vida por culpa nossa. Você acredita nisso? E sabe por quê? Eu quero contar rapidamente, aqui nós lemos sobre o rei Josafá. Um pouco antes, tem uma passagem que fala sobre a vida do rei Josafá. E num determinado momento, fala que o rei Josafá foi conversar com o rei Acabe, rei Josafá, rei de Judá, Acabe, rei de Israel. E o rei falou assim: você quer minha ajuda na guerra? Ele falou: quero. Ou seja, Josafá foi achar problema que não era dele. Quantas das vezes nós fazemos isso na nossa vida? E sabe o que aconteceu? Josafá quase morreu. E morreu verdadeiramente. Por quê? Porque ele entrou numa guerra que não era dele. Ele não tinha necessidade de entrar nessa guerra. Mas ele tinha um relacionamento com o rei Acabe. E ele falou: não, eu vou lá ajudar o rei, né? Vai que o rei está precisando. E ele foi falar com o rei. E o rei falou para ele: eu quero tua ajuda. E daí o contexto todo fala que durante a batalha ele foi emboscado e ele quase foi morto pelo exército adversário. Ele não foi morto porque ele clamou a Deus. Ele clamou a Deus e falou: Deus, me livre disso. E Deus viu, que já sabia, né, que ele estava numa batalha que não era dele, e livrou ele da morte naquela batalha. Naquela batalha o rei Acabe morreu, e Josafá não morreu.
Mas Josafá poderia ter morrido, porque ele entrou numa batalha que não era dele. Ele foi atrás de uma batalha que ele não deveria ter ido. Agora, quantas vezes eu e você, irmãos, nos colocamos em batalhas que não é nossa? Sabe como? Sabe quando você tem um familiar, e o familiar está passando por uma dificuldade, uma necessidade, e você fala assim, não, eu preciso ajudar ele. E daí você acaba se colocando na batalha que não é sua, junto com ele. Por que você faz isso? Ah, porque é meu amigo, porque é meu pai, porque é minha mãe, porque é meu filho. Mas na maioria das vezes a gente faz isso sem consultar a Deus. E esse é o problema. O problema não é você entrar na batalha. O problema é você entrar na batalha que Deus não quer que você entre. Porque muitas das vezes essa pessoa está passando por uma batalha para que ela possa ser mudada. Para que ela muitas das vezes possa ter um encontro com Deus como nós tivemos. Porque Deus usa de todas as maneiras para nos trazer, para nos aproximar a Ele. Mas daí nós queremos ajudar a Deus. Daí quando nós queremos ajudar a Deus, muitas das vezes, ou todas as vezes, não dá certo. E mesmo quando não dá certo, Deus reverte a situação que não era para dar certo e faz com que dê certo. Você consegue entender que muitas das vezes a gente vai passar por luta porque está se metendo aonde não deve? Deus não quer, irmãos, Ele não quer, mas muitas das vezes a gente entra na batalha por orgulho. Sabe, você entra na batalha do outro porque você está orgulhoso. Não, vou ali porque eu quero ajudar o irmão, que depois ele fica me devendo essa. Essa semana eu fui, eu trabalho com Uber também, igual o pastor, né? E alguns outros irmãos. E na categoria que eu e o pastor trabalhamos, a gente pega um público diferenciado, né? Um público que muitas das vezes é exigente, que muitas das vezes é crica, mas que muitas das vezes é muito bom. E eles acham que por eles ser bons, eles são melhores do que a gente. E eu peguei um casal essa semana e eles estavam falando justamente dessa situação de estar passando por luta, de que eles estavam com problema, mas dizer assim, eu não vou falar com o fulano, porque se eu falar com o fulano ele vai dizer para mim que eu estou devendo algo para ele. Porque o mundo lá fora não tem o entendimento que nós temos ou que nós deveríamos ter. O mundo lá fora quer resolver as coisas pelo seu próprio momento, pela sua própria força. E é nesse momento que a gente percebe o quê? Imaturidade. Nós temos que ter maturidade para entender que esse tipo de situação que a gente vai se colocar, vai produzir em nós o quê? Desgaste. Você vai se desgastar, uma batalha que não é tua. Você vai trazer muitas das vezes problemas financeiros para você, que o problema nem era seu. Muitas das vezes você traz problema para o teu relacionamento, por um problema que nem era teu. E sabe o que é o pior, queridos? Muitas das vezes as pessoas querem ajudar uns aos outros, e foi o caso do rei Josafá, e ele falou assim, chama lá os profetas, tal, a conversa dos dois reis, né? E vamos perguntar para o rei se é para os profetas, se é para a gente ir para a batalha. Se o profeta disser que é, nós vamos. E daí vem um calhamaço de profeta, todo mundo dizendo, pode ir para a batalha que vocês vão ganhar, pode ir para a batalha que vocês vão ganhar. Só que num determinado momento, o rei falou assim, traz o profeta tal. Mandou trazer uma pessoa específica para ouvir. E aí, o rei falou assim, mas eu não quero ouvir esse profeta, porque esse profeta não fala nada de bom para mim.
Só fala contra aquilo que eu quero ouvir. E sabe qual que é o nosso problema muitas das vezes, queridos? Deus quer falar conosco, mas nós queremos que Ele fale aquilo que a gente quer ouvir. Deus está falando para você, não vá se meter nisso. Você ouve a voz de Deus, muitas das vezes você ouve audível. Não entra nessa situação. Mas daí você fala, Deus, isso é da minha cabeça. Não é Deus, não pode. Como que eu não vou ajudar minha irmã? Como que eu não vou lá? É minha irmã, não, isso não é Deus. Isso é a voz do diabo falando. É assim que acontece, irmãos. Porque a gente quer ouvir de Deus aquilo que nós queremos. Muitas das vezes nós, enquanto líderes, pastores, obreiros, nós vamos conversar com os irmãos e às vezes liderando, fazendo discipulado, e os irmãos vêm conversar conosco para pedir alguma opinião. E o mais corriqueiro, né, pastor, é o irmão sentar ali, mas ele te pergunta, mas ele já tem a resposta. Então ele pergunta assim, pastor, será que é para mim namorar com o Zezinho? A moça fala, pastor, mas ela já está decidida que ela vai namorar com o Zezinho. O que ela quer? Só autorização do pastor para namorar com o Zezinho. Sabe por quê, irmãos? Porque se der errado o namoro dela com o Zezinho, a responsabilidade é de quem? Do pastor, não é dela. E foi mais ou menos isso que aconteceu na batalha. Porque o profeta veio e falou, não, se for lá na guerra, se entrar lá vai dar ruim esse negócio. Não vai dar certo. E o profeta ainda falou, se for lá, você vai morrer. Falou, daí o rei brabo, né? Eu falei que esse cara não fala nada que eu quero, só fala tudo o contrário. Falou, prenda ele. Prenda esse profeta. O profeta falou, foi mais além, né? Falou assim, então tá bom, pode me prender. Agora, se você voltar da batalha sem sofrer nada, eu estava mentindo no que eu estou falando. Agora, se você voltar com alguma coisa de diferente, eu estava falando a verdade. No final das contas, o rei não voltou. Porque ele não acreditava no que o profeta falava. Porque ele só queria ouvir o que ele era a favor dele. E daí ainda o profeta ainda disse assim, Deus ainda falou para mim que ele mandou um espírito em todos esses outros profetas aí para dizer que ia dar certo para vocês. Aí os profetas se levantaram contra o profeta. Eu falei, como que você sabe? Onde já se viu, você está me dizendo que Deus mandou um espírito para que a gente venha mentir? Porque olha que loucura, irmãos. Quem que pode imaginar? Não, a pessoa está dentro da igreja, ela é ousada, Deus dá revelação, e daí de repente vem uma outra pessoa e fala, não, fui eu que mandei um espírito qualquer aí para que ela minta para você. O que eu quero dizer com isso, queridos? Que mesmo você pedindo direção, nada vai tirar a certeza da resposta que Deus quer te dar pessoalmente. Nada, irmãos. Quando nós vamos discipular, quando nós vamos conversar com os irmãos, nós sempre dizemos que nós somos o meio para apontar para Cristo. A resposta só vai vir de Deus, irmãos. Não vai ser nossa, não vai ser minha, não vai ser do pastor. O pastor vai olhar para você e vai dizer assim, você já orou? Quantos aqui já ouviram o pastor falar isso? Vamos orar? Você já orou? O que Deus falou nesse respeito? Por quê, irmãos? Porque a responsabilidade tem que ser nossa com Deus. Nós temos que ouvir a Deus. Nós, enquanto líderes, e nós, igreja, enquanto sacerdotes, temos que levar as pessoas a depender de Deus, não de nós, porque nós não podemos ter pessoas que vão nos usar como muleta. Porque todas as vezes que elas nos usarem como muleta, nós estamos nos colocando em batalhas que não são nossas. E aí, uma batalha, não tem meio termo. Tem empate numa batalha? Nós vamos batalhar aqui,
Vamos brigar eu, Danilo. De brincadeira, irmão. Porque você está mais fortinho que eu, você vai ganhar de mim. Você fica tirando sarro de mim? Que papinho é esse, é? E nós vamos brigar, eu e ele, vamos guerrear. Vai dar empate na guerra? Vai ter um vencedor e um perdedor. Não tem como dar empate. Na nossa vida, um vai ganhar e o outro vai perder na batalha. Mas nós, enquanto cristãos, não devemos querer nem ganhar e nem perder. Nós temos que sim evitar de entrar em batalhas que não são nossas. Porque essas batalhas vão fazer com que nós venhamos gastar energia com algo que não precisa. E nós temos que gastar energia, irmãos, para cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. Qual é o propósito de Deus para as nossas vidas, irmãos? Gerar filhos, resgatar aqueles que estão lá entregues, que estão no lamaçal, que sabe que estão sem perspectiva de vida, que olha lá, você fala com a pessoa diz, eu não tenho mais jeito, você tem que olhar para ela e dizer, sim, você tem jeito. Nós temos vários exemplos de pessoas que achavam que não tinham jeito e tem jeito, porque para Deus nada é impossível. A palavra de Deus diz que o que é impossível para nós é possível para Ele. Amém? Você crê nisso? Amém. Agora, sabe por que a gente também entra em batalha que não deveria? Por causa da nossa carne. Porque a nossa carne, ela é orgulhosa, como eu já falei, mas ela quer sempre ter razão. É difícil, irmão, quando você está conversando com alguém e a pessoa dizer, não, você tem razão. Sabe quando você vai perceber que a pessoa quer ter razão? Não é regra, mas 95% das vezes é assim. Principalmente hoje via o WhatsApp. Quando você está conversando com a pessoa e a última palavra sempre tem que ser da pessoa. Ou a última mensagem sempre tem que ser a da pessoa. Sabe, por exemplo, o pastor manda mensagem para mim, que nós estávamos conversando hoje, e aí o pastor falou, eu mandei uma mensagem para ele, ele falou assim, até de tarde. E daí eu falei, tá bom pastor, até de tarde, fica na paz. Entendeu? Eu queria ser a última palavra na conversa. Não pode ser assim, irmão. Porque toda vez que a gente fizer isso, a gente quer ter razão no assunto. E sabe aonde isso é mais comum de acontecer? Quem arrisca dizer? Aonde é? No casamento. O casamento. No casamento, aí agora é para os casados e já fica a dica para quem quer casar, né? Que eu acho que... Não vou causar intriga. Ia causar intriga nos jovens, Daniel, não vou causar. Não. Assim, o relacionamento começa, duas pessoas que moram nas suas casas, separados, tal, brigou, vai cada um para sua casa, você está naquele fogo, naquela paixão, naquela intensidade, passa 1-2 dias, vocês se encontram, acabou o problema, sim ou não? Irmãos, todo mundo que está aqui que é casado já namorou ou não? Era assim ou não? Era assim. Claro que nós temos entendimento hoje que o relacionamento cristão começa de uma maneira diferente, mas sempre foi assim. Aí então fez a corte, e agora vamos casar. Casou. Então duas pessoas que vêm de duas culturas diferentes, agora morando debaixo do mesmo teto, e muitas das vezes que aí é que começa o princípio das dores, com propósitos diferentes. Um quer ser jogador de futebol e o outro quer ser, sei lá, arquiteto. E aí, o arquiteto, ele tem que ficar enraizado, né? Porque ele vai ter que ter um escritório, porque ele vai ter que visitar obras, porque ele vai ter que ter reuniões, né? E o jogador de futebol? Viaja o mundo.
Jogador de futebol, né, conceituado, ele viaja o mundo. E daí se reúnem, tem qual a chance disso dar certo, irmão? Conflito, guerra, briga. Porque daí, porque eu quero isso. Não, mas eu quero isso. Não, mas eu... Porque quando namorava era tudo fácil. Mas depois que casou, que está lá, que brigou, e vai ter que dormir na mesma cama, que você não tem como ir lá para casa do teu pai, nem lá para casa da mãe, vocês vão ter que... E não virar, com perdão da expressão, o bumbum um para o outro, para dormir à noite, tem que sentar e resolver. Se você deixar a tua carne, a tua razão falar mais alto, quanto tempo vai durar o casamento, irmão? Por isso que a maioria dos casamentos não passa de 1 ano. Os casamentos não cristãos hoje não passam a maioria de 1 ano, porque as pessoas querem ser o seu melhor. E aqui eu vou dar uma dica: quando você for casar, não case para você ser feliz, case para fazer o outro feliz. Porque se você fizer o outro feliz, por consequência, a outra pessoa vai te fazer feliz e você vai ser feliz. Agora, se você quiser ter razão no casamento, querido, tem um ditado que diz assim: mulher feliz, marido feliz. Mulher infeliz, que dó do marido. Mas é uma realidade, querido. Mas as guerras, elas não vêm na nossa vida num cardápio, sabe? Assim, eu quero escolher essa guerra. Não, hoje eu não quero essa, agora eu quero essa guerra. Não. Elas simplesmente surgem do nada na nossa vida. Quantas vezes você está em paz e de repente, caiu uma lutinha aí para você? Quantas vezes? Isso diariamente faz parte da nossa vida. Mas quando nós temos o entendimento e a convicção de que somos amados, que somos favorecidos, que o Pai nos ama e que não é da vontade dEle que nós venhamos perecer, nós confessamos isso diariamente. E o que vai acontecer durante a batalha, irmãos? A paz que excede todo entendimento vai tirar de nós toda angústia. Sabe, no capítulo de 2 Crônicas 20, nós temos um exemplo perfeito disso, sabe, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, quando nós não esperamos pela batalha, quantos aqui já caíram numa guerra sem esperar por ela? Vocês estão aqui, irmãos? Quantos já entraram em guerra que não era para ser? Entrou em luta que não era tua? Irmão, é assim, a gente às vezes tem uma falsa modéstia, uma falsa humildade. É difícil um de nós não ter se metido em algo que não era, ter metido o nariz aonde não devia. Traduzindo é isso, é muito difícil a gente, né, uma coisinha que seja, mas a gente acaba. 2 Crônicas 21:2 diz assim, depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Depois de Josafá ter se metido na guerra, que ele foi buscar e quase morrer, o que aconteceu com ele agora? Caiu de paraquedas uma guerra para ele. Que loucura. Com alguns meunitas vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então, como eu já falei, o rei Josafá governava Judá. E o foco dele, durante o governo dele, ele governou durante 25 anos. Foi fortalecer o exército e a prática religiosa em Judá. Mas de repente caiu essa guerra no colo dele. E ele não estava preparado por essa guerra. E se nós formos olhar para a história dele, muitas das vezes acontece com nós o que aconteceu com ele. Você saiu de uma guerra que você estava lá, você fala, mas de novo? Mal saí desse negócio, já vem outro.
Aí tem muita gente que diz, sabe, aqueles ditados mundando, fala assim, eu acho que eu joguei pedra na cruz. Só pode, porque acabei de sair do negócio, estão me colocando de novo em outro. E sabe o que é a guerra que muitas vezes vem do nada na nossa vida, irmãos? Sabe quando você começa a sentir uma dorzinha e você vai no médico e tem um diagnóstico de uma doença que você não esperava ter? Sabe quando você está trabalhando normal e você chega no dia para trabalhar e o patrão fala, você está demitido, não precisamos mais dos teus serviços. Ou vem uma pandemia que acaba com metade dos comércios. Irmãos, quem vai nesse shopping aqui no Jockey Plaza, chega a dar dó de andar por dentro do shopping, porque esse é o shopping mais novo de Curitiba. E ele abriu em junho de 2019. Em fevereiro de 2020 estourou a pandemia. Quando ele inaugurou só com 75% dos espaços das lojas ocupados. Se você for lá hoje, se tivesse 50% das lojas abertas, é muito. Sabe quando você passa e tem aquelas propagandas a nível dos olhos? Toda propaganda é para esconder uma loja vazia. Muitas das vezes a gente não sabe, mas está passando no shopping, está vendo aquela propaganda gigante, são várias lojas que fecharam ali. Então tudo isso vem na nossa vida sem a gente esperar. Tem também aquelas batalhas que nós enfrentamos dentro de casa, muitas das vezes, com os nossos filhos. Sabe quando eu e a minha esposa temos 2 filhos, né? Uma filha casada já e um pequeno gigante, né? Que ainda mora conosco. Pequeno gigante porque ele já me passou na altura. Tem só 15 anos e já me passou. E às vezes a gente fala, o pai fala para o filho, não faça isso, meu filho. O pai já passou por isso, a mãe já passou por isso, você não precisa passar por isso. O filho escuta a gente? Capaz, você é muito careta, pai, você não sabe de nada. Eu estou falando isso, queridos, porque eu, quando era jovem, eu falava isso para os meus pais. Eu nasci num lar que era católico, né? Não praticante, então daí, né? E eu falava isso, não, mãe, você não sabe de nada, mãe, a vida lá fora hoje é diferente, nós estamos vivendo outros tempos, agora é a era da tecnologia, isso aí não acontece. E daí passa um tempinho, o que acontece? Aquilo que teu pai e tua mãe falou para você não fazer, você fez? Deu errado. Aí você caiu de paraquedas, e daí os pais entram numa guerra, muitas das vezes, por causa dos filhos, porque os filhos não ouvem os pais, né? Então, filhos, ouçam os seus pais. Amém? Então, isso são as batalhas que surgem na nossa vida, e a gente vai ter que passar por elas. E agora, o que fazer quando nós somos surpreendidos pela batalha? Porque uma coisa é você ser surpreendido, você caiu de paraquedas, a batalha veio, mas como você vai resolver a batalha? Você pode resolver de várias formas. Nós podemos resolver igual o mundo lá fora, ou nós podemos resolver à luz da palavra de Deus, buscando o entendimento de Cristo, buscando a sabedoria de Deus. Nós vamos nos ater à sabedoria do alto, porque é essa revelação que nós cremos que nos ajudará a vencer todas as batalhas que surgirão na nossa vida. Amém? 2 Crônicas 23 fala, então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Eu não quero entrar no contexto aqui, né, mas eu estava lendo, pastor, essa passagem, e é muito interessante quando a gente lê o Velho Testamento, né, e consegue achar Cristo no que a gente está lendo. Essa é a beleza do Velho Testamento, queridos. Porque quando nós lemos o Velho Testamento e achamos Cristo naquilo que nós estamos lendo, você fala, uau! E quando eu estava lendo esse capítulo 20, eu li
desde o capítulo 15, né, para poder entender a história do rei Josafá. E você começa a ver, nossa, a manifestação do que Deus queria fazer, e você enxergar, olha, Cristo fez isso por nós, Cristo nos ensinou isso, isso veio de Cristo para nós, é maravilhoso. O medo, ele é um sentimento conhecido por todos aqueles que são surpreendidos na batalha. Quando você espera alguma coisa, você sente medo quando aquilo acontece? Não, você já está esperando, né? Então, por exemplo, você fez algo de errado no trânsito, e você sabe que você fez errado. Qual é a consequência? Dependendo do que você fez, pode ser uma multinha, né, pastor? Miserável dessas multinhas. Nós não gostamos nem pensar, nós que estamos no trânsito o dia inteiro, irmãos, meu Deus do céu, que de vez em quando surgem umas abençoadas de umas multas que a gente olha e fala, como que surgiu essa aí? É a maldita da batalha que caiu sem a gente, né? Agora tem aquelas que a gente sabe, realmente, essa daí eu fiz errado nesse dia, então, essa aí não tem o que fazer, né? Mas acontece muito. Mas quando a gente não espera, e dependendo daquilo que se apresenta diante de nós, o medo ele é inevitável. Você pode ter, se é o medo de uma enfermidade, se é uma batalha de enfermidade, qual é o principal medo nosso? A morte. Se é uma batalha que envolve questões financeiras, qual é o medo que a gente tem? Eu não vou conseguir pagar água, eu não vou conseguir pagar luz, eu não vou conseguir pôr comida dentro de casa, porque vão cortar minha água, porque meus filhos não vão ter que comer, porque eu vou perder meu carro. Tudo isso é medo. Mas o medo, ele não é algo ruim nesse aspecto. O medo vai mostrar o quê? Que nós estamos vivos. Quem está morto sente medo? Sim ou não? Por quê? Porque está morto. Se ele está morto, vai sentir medo do quê? Agora, nós, enquanto estamos vivos e somos surpreendidos, é normal ter medo, né? Mas isso acontece porque normalmente não sabemos o que fazer diante de uma situação. O medo surge, mas é muito importante entender que ele não é uma constatação de fraqueza, e sim um sentimento que somos pegos de surpresa. Todavia, nós não podemos permitir ser guiados pelo medo. Nós não temos que deixar se abater pelo medo. Porque, como eu já falei, lá em 1 João 4,18, que no amor não existe medo, porém o perfeito amor lança fora todo medo. Tem uma canção do Fernandinho que ele fala que nós não somos mais escravos do medo, porque somos filhos de Deus. Quando nós aceitamos a Cristo, queridos, nós fomos libertos de todo medo. O medo de não prosperar, o medo de não dar certo no relacionamento, o medo de não conseguir educar os filhos, todos os medos nós fomos libertos. Mas muitas das vezes nós não nos apoderamos dessa liberdade, que a palavra diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Você tem que tomar posse, querido. Sabe, o diabo ele não consegue se defender quando nós usamos a palavra de Deus contra ele. Quando eu, Alex, falo para qualquer pessoa de mim mesmo, eu estou empenhando a minha palavra. Sim ou não? Estou dizendo, olha, porque eu te digo, Lilian, eu estou dizendo para você que não dá mais certo, que você não vai conseguir. Só eu que estou dizendo para Lilian, né? Agora, quando eu digo, Lilian, a palavra de Deus diz que você vai prosperar abundantemente, eu estou empenhando a minha palavra? Eu estou empenhando a palavra de Deus, irmão. E toda vez que você confessa a palavra, você está dizendo assim, Deus, é você que tem que resolver, não sou eu. Porque é a tua palavra que disse que é você. Então, se você foi pego numa luta de enfermidade, declare o que a palavra diz. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras nós somos
Sarados. Então por que quando vem o diagnóstico você se preocupa em morrer? Nós temos hoje na nossa vida de igreja, eu fiquei um tempinho afastado, né, por questões pessoais, mas eu ainda não conversei com o pastor em algo que Deus falou muito forte no meu coração hoje, porque não deu tempo, e eu vou conversar com o pastor sobre essa situação. E hoje eu vejo que boa parte dos irmãos que está aqui não me conhecem, né? E isso é bênção, né? Sinal que a igreja avançou, que a igreja continuou. Mas nós temos o maior exemplo de superação e derramar do favor, mas assim, exercício da palavra de Deus na vida do obreiro Gelson. Irmãos, lá atrás, há alguns anos, né, Lilian, né, pastor? Quando nós víamos o obreiro Gelson vindo para o culto e você ia conversar com ele e falava para ele, na época era só o Gelson, né? Gelson, e aí, como é que você está? Irmãos, era nítido que ele não estava bem. Era nítido que ele não estava bem. Nunca ele falou que não estava bem. Ele sempre declarou o que a palavra falava a respeito dele. Irmãos, nos momentos mais difíceis do tratamento dele, ele nunca falou palavras ruins, nunca deixou o medo se abater sobre a vida dele. Agora, dizer para ele e para a Lilian, para a família, que não existia o medo da morte, é ser hipócrita, irmão. Mas nós não andamos pelo aquilo que nós vemos, nós andamos pelo que a palavra de Deus nos diz, nós andamos por fé e não por vista, queridos. E não só o Gelson venceu, porque o obreiro Gelson venceu, mas foi porque ele fez alguma coisa? Foi porque ele creu e exercitou a palavra. A única coisa que ele fez, queridos, foi crer na palavra, foi colocar em prática o que a palavra de Deus fala a respeito dele. Assim, então eu quero te dizer, se você tem alguém que está enfermo na tua casa, leve essa palavra para ele. Sabe? Fale, testemunhe, por isso que é muito importante a gente falar do que acontece na nossa vida, querido. Porque muitas das vezes isso serve de motivação para outra pessoa, para a pessoa entender que realmente não tem nada impossível para Deus. Para a medicina, o obreiro Gelson hoje não estaria aqui, queridos. E olha só. Eita, que o médico dos médicos falou assim, não, para os médicos lá não tem, mas aqui tem. Glória a Deus. O medo, sabe o que ele faz em nós, queridos? Principalmente, ele nos impede de orar. Porque se você está com medo, você fala assim, eu vou orar, mas não vai dar nada. Não vai dar certo. Então por que eu vou orar? Por que eu vou perder meu tempo orando se não vai dar certo? Mas daí, queridos, nós estamos fazendo justamente o que o diabo quer. Porque o diabo não tem poder de agir nas nossas vidas, queridos. Quem dá o poder para ele somos nós. Porque o diabo olha o nosso exterior. Então ele só vai agir a partir do momento que ele vê eu e você fazendo alguma coisa. Dando alguma dica, alguma ideia para ele do que você está fazendo, o que você está pensando. Porque o único que consegue, o único que é onipresente, onisciente, onipotente é o nosso Pai. O único que sabe o que nós estamos pensando antes mesmo que a palavra seja falada, chegue à nossa língua, é o nosso Pai. Só que daí o diabo, né, vê e daí ele começa a lançar aí setinha, né? Por que você vai orar? Não ore. Não fale. Não vai adiantar nada. Capaz. Agora, a pessoa que ignora a arma da oração, facilmente ela é vencida.
facilmente ela é vencida. E sabe qual é o maior problema de nós enquanto cristãos? É deixar para orar na hora da batalha. Quem aqui serviu o exército? Os homens? Ninguém, irmãos. Eu achei que tinha sido só eu que tinha escapado. Eita, então vocês foram abençoados que nem eu, irmãos. Porque eu tenho uns conhecidos, irmão, apesar que meu irmão não sofreu, meu irmão foi abençoado. Mas alguns aí que foram servir o exército e passaram por, né? Mas o que eu quero falar em relação ao exército? Quem serve o exército brasileiro hoje, ele se prepara para quê? Para a guerra. Quantas vezes o Brasil entrou numa guerra? E agora? Então por que o cara vai lá se preparar para uma guerra? Se não tem guerra? Se não existe guerra, se o Brasil não gosta de guerra, o Brasil quer ser a política da boa vizinhança, vamos ser amigos de todo mundo, e glória a Deus por isso, né? E isso acontece com nós, queridos. O soldado se prepara para uma guerra que ele nunca vai lutar, nunca vai lutar. Agora nós, enquanto cristãos, não nos preparamos para uma guerra que é iminente. Porque é impossível, um momento ou outro vai acontecer alguma coisa. Agora, se você não está preparado, e aí? Ah, não, agora lascou tudo. Não tem mais jeito. Agora eu vou chegar em casa todo dia com o olho roxo. Os irmãos que fazem umas atividades meio brutas aí. Todo dia agora, eu vou lá naquele lugar, o cara só me bate. Só me bate? Só? Tá louco? Mas por quê? Porque não se preparou, irmão. Agora, vai lá, né? Todo dia na academia, 6 horas da manhã, tá lá, leva uma porrada aqui, um olho roxo ali, deixa o outro companheiro com o olho roxo, mas eles estão treinando, irmão. Chega na hora precisou do negócio, ele vai apanhar? Em teoria não, né, irmão? Em teoria não. Mas por quê? Porque se preparou. Então por que nós, enquanto cristãos, vamos deixar para orar só quando o bicho estiver pegando? Nós temos que orar, irmãos, enquanto está tudo bem. Nos preparar enquanto está tudo bem. Porque nós hoje temos o privilégio de não viver uma vida cheia de acusação e condenação. Amém, irmãos? Nossa, como é gostosinho, né, pastor? Meu Deus. A gente não pode deixar o diabo nos intimidar, queridos. Aí, ó, o microfone querendo me intimidar aí de novo. Eu quero falar ainda sobre algumas atitudes que Josafá teve que são imprescindíveis para nós no momento da batalha. Que você chegou na batalha, veio, aconteceu, não tem como fugir. Vamos ver como é que nós vamos agir. Em primeiro lugar, congregue diante da batalha. Olha, cadê o... Eu vou ler aqui. 2 Crônicas 20, 14 e o versículo 15 diz assim: Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Na hora da batalha, queridos, a pior coisa que tem é você estar sozinho. Você não poder contar com ninguém. E o isolamento, essa pandemia é um exemplo. Sabe, as pessoas dizem assim: porque muita gente na pandemia ficou com depressão, muita gente se matou, muita gente se separou. Vida, céu. Mas sabe por quê, queridos? Porque a pandemia só veio mostrar o que já era a vida da pessoa. Se a pessoa se separou é porque o casamento dela já não era legal.
Se a pessoa ficou depressiva, é porque a vida dela já não era legal. A pandemia só realçou aquilo que estava dentro de nós. Então, se durante a pandemia você congregou, você passou dando glória a Deus. Enquanto muitos estavam lá reclamando, você estava lá, não, vamos congregar, irmão, vamos para a célula. Não, vamos lá, vamos para o culto. Sabe quando vinha a restrição e dizia assim, não pode ter culto. Não, mas eu quero ter culto, eu preciso ir no culto porque eu gosto, porque eu quero, porque... Sabe, irmãos, porque é isso que nós precisamos. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Então nós precisamos entender essa importância de congregar. Porque existem riquezas que são liberadas para nós aqui no culto, e tem riquezas que são liberadas para nós na nossa célula, e tem riquezas que são liberadas para nós quando nós estamos em casa, tem riquezas no carro, quando você está dirigindo. Eita, que hoje em dia, né, pastor, acho que é onde mais nós recebemos, né? Jesus amado, eu tenho que andar muitas das vezes só com os vidros fechados. Essa última música que nós cantamos, eu ouvi ela a semana inteira. Falava, meu Deus do céu, fechava o vidro, estava cantando, de repente já estava falando em línguas e já estava chorando, dizia, Jesus amado, o que é isso? Mas por que, queridos? Porque vim para o culto, congreguei, uma música que fala aos nossos corações. Algo que tem que ser prazeroso para nós é estar aqui, queridos. É você sentir falta de estar aqui. É sentir falta de ir para a célula. É sentir falta de falar com o fulano, com o ciclano. Mas sabe, não é se sentir também menosprezado quando a pessoa não fala. Porque tem muita gente, irmão, que fala assim, se o Renan não falar comigo, eu não vou falar com o Renan. Não pode ser assim, querido. Se eu estou sentindo saudade do Renan, eu vou mandar mensagem para o Renan. Ô, queridão, estou com saudade de você, como é que você está? Sabe, querido, é você mostrar empatia pela outra pessoa. Hoje o mundo precisa muito de empatia. Tem algo que o jovem, eu não lembro o nome dele. Então... Como é que é o nome dele, pastor? Aquele menino do vídeo que está ali, ó. Bruno, minha esposa ganhou. O teu nome é Bruno, né, querido? É isso aí. Eu tenho um sério problema, irmãos, porque eu não gosto muito de apelido. Eu acho que se meu pai e minha mãe deu o nome é para usar, mas não tenho nada contra quem usa. Então, o Bruno postou um vídeo lá e esse vídeo viralizou, né? Que ele mostra lá ele sem Jesus, com a legenda lá, sem Jesus, e daí todo mundo fica esperando tal, e de repente, vem quem? O mesmo Bruno. Porque as pessoas esperam algo assim, esperam que vai ser algo mirabolante, mas a mudança ela é interior. E nessa mudança interior, o congregar tem que existir. O querer se relacionar, queridos, tem que existir. Eu sempre digo que relacionamento gera intimidade, e a intimidade gera... Viu? Os queridos que tiveram aula comigo no cursão já aprenderam. Eita, ficou gravado. Glória a Deus. Então, no meio da batalha, não deixe de congregar. Segundo, confesse aquilo que você quer ver de Deus, que Deus manifeste na sua vida. E disse, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. 2 Crônicas 26. A gente tem aprendido muito que nós temos que declarar aquilo que a gente quer que aconteça. Tem uma irmã lá na nossa célula, que eu não vou falar o nome dela para não constrangê-la, que ela tem compartilhado muito com a gente, testemunhado
as mudanças que têm acontecido na vida dela pelo fato dela declarar as coisas. Primeiro ela contou para nós uma experiência com o filho, que o filho reclamava que ela ia no colégio e só toda semana praticamente os professores chamavam ela para reclamar do filho, e o filho não queria ir para a escola e não sei o quê, e a irmã começou a declarar aquilo que a palavra de Deus falava sobre a vida do filho dela, e foi declarando e declarando e declarando, até que chegou um dia que chamaram ela na escola de novo. Aí, irmãos, eu já passei por isso, irmãos. Ai, meu Deus, uma vez por mês estava eu e a minha esposa na escola. Daí você já vai preparado para quê? Para o pior, né? Aí ela chegou lá, disse que os professores falaram para ela: mas o que está acontecendo? A primeira coisa, o que está acontecendo com o seu filho? Daí ela: por quê? Porque agora ele quer saber de estudar, porque agora ele não briga mais, porque agora... Então, tudo aquilo que ela declarou sobre a vida do filho dela, começou a se tornar realidade, queridos. Sabe por quê? Porque as nossas palavras têm poder de gerar vida. Nós temos que usar as nossas palavras para gerar vida na vida de outras pessoas. O mundo lá fora já está cheio de palavras de morte. Nós temos que ter palavras de vida, sabe? Fale: meu filho vai ser uma bênção, meu filho vai ser próspero, meu filho vai ser inteligente, o meu filho vai ser o melhor aluno da sala, a minha filha vai casar com o melhor marido, ou vai ter um homem bom que vai cuidar dela, sabe, queridos? É isso que a gente tem que fazer. Se você é casado e o teu marido não é do jeito que você quer, o problema é do teu marido? Sim ou não? Eu sei que você está aí, irmã, dizendo que o problema é dele. Sim, irmã, que o problema é ele, irmã. Mas não é, irmã. O problema é seu, que não fala a coisa certa. É você que tem que dizer: meu marido é uma bênção, o meu marido é carinhoso, o meu marido me ama. É você que tem que falar, irmã. Eita, mistério. Os irmãos gostaram, né, irmão? Mas aí eu vou falar uma coisa, irmãos. Eu e a minha esposa, nós trabalhamos com casais há um tempo atrás, muito tempo, né? E toda vez que a gente senta para conversar com casais, 98% das vezes a mulher acha que o problema é o marido. O marido sabe que o problema é ele, mas a mulher acha que o problema é ele. Porque é natural. Mas tenha certeza, mulher, que o teu marido vai ser aquilo que você quiser que ele seja. Se você quer que o seu marido seja uma bênção, ele vai ser uma bênção. Agora, se você é essa praga, porque não vale nada, porque não presta, porque esse miserável nem me leva para jantar fora, mas você está declarando que ele não vai te levar, meu Deus do céu, como que você quer que ele te leve? É igual eu brinco com os meus amigos, né? Quando eu vou falar da minha esposa, aí ele: porque não sei o que e tal. Então, porque eu preciso ir para casa. Por que você tem que ir para casa? Não, porque a bem casada está me esperando. Eu estou falando dela? Claro que não, irmão, estou falando de mim. Se ela é bem casada, porque ela é casada comigo. Eu estou profetizando sobre a minha vida mesmo, irmão. E o povo dá risada da minha cara, fala: mas é verdade, ela é bem casada, está casada comigo. Então, queridos, a gente tem que declarar aquilo que nós queremos enxergar na nossa vida. E se você pegar a palavra de Deus, só tem coisa boa. A palavra diz que Ele só tem pensamentos bons a nosso respeito,
que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, querido. Tem como você não vencer? Tem como a sua vida, no meio de qualquer batalha, ser, como dizia o irmão Lázaro, vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. Por quê, queridos? Porque a tua boca fala, mas ela fala o que o teu coração está cheio. Tem muita gente que fala muita coisa para nós, queridos. Posso fazer tatuagem, eu posso beber, eu posso escutar a música do mundo, e principalmente quando a pessoa é de fora, né? Daí não tem a vida cristã, né? Lá do mundão. Você pode, mas você vai alimentar o que com tudo isso? O apóstolo Paulo fala: todas as coisas me são lícitas, porém nem todas me convêm. Não contente, ele faz uma nova afirmação: todas as coisas me são lícitas, porém não me deixarei dominar por nenhuma. Maior apóstolo da graça, quem escreveu mais da metade dos livros do Novo Testamento, queridos. Sabe? Então as pessoas às vezes, vamos escutar eu lembro do pastor Aloysio falando, né, que perguntaram para ele: pastor Aloysio, é pecado escutar o Wesley Safadão? Daí ele falou: não, mas o que vai te alimentar, o Wesley Safadão? Então, né? Quem já fez o curso de maturidade, quem está fazendo a primeira aula, o pastor falou, né? Nós somos um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Então você está ouvindo Wesley Safadão, você está alimentando o que? Teu espírito? Eita, espírito! Com perdão da expressão, querido, espírito de porco, né? Como eu falei, não é pecado, mas o que proveito isso vai trazer para a tua vida no momento da batalha? Que proveito isso vai trazer na hora que o teu marido ou a tua esposa estiver lá realmente te tratando mal, não falando com você, sabe, não te levando para jantar, e você escutando Wesley Safadão que fala que você tem que trair, que você tem que não sei o que você tem que pegar isso, que você tem que pegar aquilo. Vai trazer vida para o teu casamento? Claro que não. Vai meter o pé no maridão ou na esposa e vamos partir para a próxima. Porque as pessoas não estão se alimentando do que precisa. Não estão se alimentando de comida sólida. E eu vou falar para vocês que não era nada disso que está aqui. A terceira atitude que nós temos que ter. E os meninos, eu já estava com saudade já, pastor, da bendita plaquinha. Corta essa plaquinha aí, Douglas. Corta lá no meio. Coloque seus olhos em Cristo. Nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém nossos olhos estão postos em ti. É reconhecer que nós não podemos nada e que nós temos que olhar para Cristo. Todas as vezes, querido, que você está olhando para cima, você vai enxergar o quê? O céu. A palavra fala que no dia da angústia é para nós olhar para onde, queridos? Para o alto, porque é do alto que vem o nosso socorro. Sabe por quê, queridos? Porque se você está olhando para cima, você não tem tempo para ver o pau torando aqui embaixo, ó. Está
quebrando, o pau está caindo a folha, mas você está lá, ó, focado, sabe? Você está prestando atenção só em Cristo. Sabe, nós hoje, como que nós vemos a Cristo hoje? Contemplando a Cristo. É a única forma. E como que nós contemplamos a Cristo hoje? Duas formas. Primeira é que Ana? Aluna do cursão, viu? Primeiro, lendo a palavra, querido. Eu vou ler o livrinho do Harry Potter. Estava conversando com um rapaz hoje, essa semana, que trabalha lá, o Gauchinho. E daí, conversa vai, conversa vem, ele falou, não, porque na pandemia eu li todos os livros do Harry Potter, porque nós assistimos todos os filmes da trilogia do Senhor dos Anéis. Eu falei, caraca, mano, foi honra, você é o bichão, hein? Claro que eu não falei para ele, mas eu pensei, né? Falei, miséria, eu mal consegui assistir uns filmezinhos ali e tal, porque né, só ralo, né? E daí, você olha o cara falar isso, mas está reclamando que está sem dinheiro, que está difícil, que a conta está atrasada, que eu preciso, mas por que não estava lendo a palavra? Por que não estava vendo o que Deus fala nesses momentos para nós? Sabe, se você está num momento de uma enfermidade, qual é o nome de Deus para você usar nesse momento de enfermidade? Jeová Rafa. Só que quantos irmãos sabem disso? Quantas pessoas declaram isso? Pai, você é o Deus Jeová Rafa, é o Deus da minha cura. Oh, sai daí! É o Deus da minha cura. Sabe, você está passando por prova financeira. O que Deus é? Jiré, Deus provedor. Irmãos, eu tenho tão claro isso dentro de mim, que o nome da minha empresa é Jiré. A minha empresa é Jiré Transporte Executivo. De tão forte que eu creio que Deus é o meu provedor. Porque é Ele, queridos. Então nós temos que primeiro contemplar a Cristo pela palavra. E depois, e agora Aninha, lembra? Através da renovação da nossa mente. Não adianta você ler a palavra e ficar com as velhas práticas do passado, com os velhos pensamentos, com as velhas atitudes. Você tem que ler a palavra e a palavra tem que gerar em nós mudança de mentalidade, metanoia. Todas as vezes que nós mudamos a nossa mente, nós somos transformados de glória em glória. E assim vai ser, queridos, até a volta de Jesus. Gostaríamos nós que fosse daqui 30 segundos. Eu acho que era só eu, pastor, que queria ser arrebatado agora, hein, pastor? Caraca! Ô Celso, nem você, Celso, para me ajudar? Irmãos, aqui é bom, mas lá no céu vai ser melhor, irmão. Eu não vejo a hora de ser arrebatado, irmão. Eita! Quem aqui tem certeza que vai ser arrebatado? Eita glória! Agora você se manifestou, Celso? 4. Ouça o que Deus está dizendo. Nós já falamos um pouquinho sobre isso, né? Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de
Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: quanta gente de nome diferente para chegar e dizer, eita, de vez em quando nós damos uns nominhos meio diferentes, e eu acho que esse aí se inspirou lá no Velho Testamento. Tem uns nomes de umas pessoas que eu só descobri que era bíblico depois que me converti, irmão, porque olhava e falava, meu Deus do céu, como que o pai teve essa percepção? E daí eu vou confessar meu pecado aqui, né, irmã? Fala, como que o pai pode pôr um nome tão feio desse no filho? Não tem dó da criança. Daí depois você descobre que o nome é bíblico, irmão. Jesus amado. Ainda bem que a Bíblia diz que Deus não leva em consideração o tempo da nossa ignorância. Eita! Dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, aos que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assustei por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de... Não tem como! Toda e qualquer batalha não é nossa. Você e eu precisamos descansar, acreditar, tomar posse do que a palavra de Deus diz. A circunstância vai dizer que não, mas a palavra de Deus diz que sim. Oh Jesus, não temas, eu sou contigo. Não tenha medo, eu não te desampararei. Sabe quando você se alimenta da palavra? Olha quanta coisa você tem para usar a seu favor. Quanta palavra de vida você consegue liberar. É isso que o Pai quer para nós. É isso que Ele quer para nós, queridos. Que nós venhamos desfrutar da paz que excede todo entendimento. Você está com as contas ferradas, mas você vai deitar a tua cabeça no travesseiro e vai dormir como um anjo. Sabe, teu marido te tomar o dia inteiro, irmã, mas você vai deitar a cabeça no travesseiro e vai dormir sabendo que ele é o maior marido do mundo. Você não está vendo, mas você já está declarando. E é isso que tem que trazer paz. Mas nós também precisamos tomar posição durante a batalha. Neste encontro não tereis de pelejar. Olha o que Deus fala. Você não vai ter que lutar. Não tema, a batalha é minha. É minha. Eu. Né? Mas, contanto, entre tudo, todavia, toma uma posição. Ficai parado e veja o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temas, nem vos assusteis amanhã. Saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Lendo todo o contexto, queridos, como foi lindo ver isso aqui. Porque é meio louco, né? Deus fala que a batalha é dele e tal, daí de repente fala, ó, você tem que tomar uma posição. Ah, beleza, mas daí ele fala, ó, e essa posição é você ficar parado. Peraí, ué, você quer que eu faça ou não faça? O que você quer? Decida, Deus. E daí no contexto todo fala justamente sobre isso, que eles estavam nervosos e angustiados e querendo saber o que fazer, tal. E daí Deus vem e fala assim, ó, não se preocupe com isso não, amanhã vocês vão sair lá e vão ao encontro deles e vocês vão ver. Irmãos, quando eu estava lendo, e eles foram, fizeram e foram para a batalha. Quando chegaram na batalha, eles olharam aquele exército que eles iam lutar, todo mundo morto, porque Deus tinha entrado no negócio e fez o exército se matar entre eles, porque antigamente, assim como é até hoje, as nações se unem para guerrear contra outras nações,
E essas nações que se uniram para guerrear contra Judá, Deus colocou lá na cabeça deles espíritos e começaram a se matar entre eles. Aí quando o povo de Judá chegou lá para guerrear, vamos lá então, né? Nós estamos podendo, Deus falou para nós que a batalha, né? Mas nós vai lá para ver, só vamos lá. Você já pensou, querido? Você chegar e ver um exército caído? E a Bíblia fala que eles viram o exército caído e foram lá e começaram só a pegar as coisas. Ah, esse aqui tem um escudo bom, hein? Eu vou pegar esse escudo para mim. Não, esse aqui tem uma espada bonita. Não, essa espada eu vou levar de coleção para mim. E eles foram pegando os despojos da guerra. Mas, queridos, ficar parado não significa que não é fazer nada. Ficar parado significa que você não vai lá, não vou cair fora não. Para. Ele levantou a plaquinha para mim lá, cai fora, negão. Ô irmão, quem aqui me dá mais 5 minutinhos, irmãos? Levanta a mão, por favor. 5, 10, 20, 30, 40, 50, já deu 55, já deu 60 minutos já. Aí, ó pastor, já ganhei mais 1 hora para ministrar já. Eita! Quando alguém disser para você tomar a posição, está na verdade orientando a ter uma atitude. Deus falou para eles, não façam nada, mas tenham uma atitude. Tenha uma atitude de cristão. Tenha uma atitude de filho. Tenha uma atitude de quem sabe a sua identidade. Eu e você, queridos, somos filhos e filhos amados. Tomar posição, ter atitude, não é ficar parado, não é ficar passivo, é fazer tudo aquilo que a gente viu antes, é você congregar, é você contemplar o Senhor, é você declarar aquilo que você quer que aconteça, é você olhar para Cristo. Tudo isso nós temos que ter essa atitude. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra principados e potestades nas regiões celestes em Cristo. A própria Bíblia já está dizendo que não é aqui, queridos, que é em Cristo. Você crê nisso? E por último, e não menos importante, e eu acho que talvez está por último porque é um dos mais importantes, louve. Vire para o irmão que está do teu lado e diga assim: no meio da batalha, louve a Deus. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. A adoração é uma arma de guerra e você não deve abrir mão dela. A primeira coisa que o diabo quer fazer, depois de você não orar, é que você não adore mais. Que você pare. Toda vez que a gente fala de louvor, queridos, às vezes eu sou meio sistemático com algumas coisas. O pastor já me conhece, sabe, alguns irmãos, né? Mas, porque às vezes a gente fica no nível inicial, né? E quando nós ouvimos a palavra louvor, a primeira coisa que a gente lembra é do quê? Do quê? Música. Mas a música é apenas uma das maneiras de louvar a Deus. Quando as meninas estão dançando aqui, o que elas estão fazendo? E aí? Quando você está limpando o teu chão lá e está cantando, o que você está fazendo? Quando você está orando, o que você está fazendo? O maior exemplo de que o louvor pode mudar a situação de uma pessoa é de Ana, uma mulher estéril que não podia ter filho, chorando,
Que o sacerdote chega para ela e fala assim: ô mulher, você está bêbada? O que você está aí loqueando? Daí ela toda humilde, né, quebrantada, que também é um outro erro, né? A gente acha que quebrantamento é choro. Choro não é sinônimo de quebrantamento. Choro é choro, irmão. Quebrantamento é outra coisa. E o sacerdote falou para ela, e ela falou: então, estou aqui que eu não tenho mais, eu não sei mais o que fazer. Então eu estou aqui chorando, entregando tudo que eu posso para Deus. Ele sabe. Mas por quê? Você sabe o porquê. Eu quero ter filho, não consigo. Daí o profeta fala o quê? O sacerdote fala o quê para ela? Vai dar certo. O que aconteceu depois? O que aconteceu, Leandro? 9 mesinhos depois, nasceu lá o bacurizinho. Mas porque no momento da prova, no momento da batalha, Ana não deixou de louvar. O louvor tem que ser contínuo em nossos lábios, queridos. Se está tudo bem, louve. Se está tudo mal, louve. Se está precisando de uma resposta, louve, 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 louve. A Bíblia diz que existem 24 anciãos que estão lá, junto ao trono, que passam 24 horas por dia louvando e declarando: Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Você já pensou, queridos? 24 horas. Qual é a tua função? Só dizer que Deus é santo. Que glorioso. O que você está fazendo? Eu estou louvando. Se coloque de pé, que nós vamos louvar. Danilo, não esqueça, querido. Fala para o irmão do teu lado: não esqueça, a batalha não é sua, a batalha é de Deus. E ela já foi vencida na cruz do Calvário. Você crê nisso? Nós vamos cantar, nós vamos orar. E eu quero que você comece a declarar isso na sua vida. Sabe? Comece a pedir isso para o Pai. Porque muitas das vezes, querido, a gente não consegue entender isso. Então peça essa clareza, peça essa revelação, peça esse discernimento. Nós cantamos várias músicas hoje que... Quantos irmãos prestam atenção na letra da canção? Muitas das canções que nós cantamos já são orações. Sabe, se você tomar como verdade o que a letra da canção fala, já é motivo para você declarar que nada vai te afastar, nada vai te derrotar. Cante, adore, louve. Uma mesa preparada para mim. A mesa está pronta. Na presença dos que são contra mim. Ele já preparou tudo. O seu corpo e o seu sangue derramou. Assim eu luto minhas guerras. Ele já é Deus. Uma mesa preparada para mim. Não está posta. Na presença dos que são contra mim. E eles não irão prevalecer. O seu corpo
tua palavra, Pai, o diabo não irá prevalecer, porque assim que nós lutamos as nossas guerras, é crendo na palavra, é tomando posse da palavra, é descansando no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. É assim. Nós ouvimos a tua palavra pregada aqui nessa noite, nesse lugar. Palavra viva que veio ao nosso coração, trazendo vida, trazendo renovação, trazendo para nós paz, alegria. E nós somos realmente gratos ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito e continuará fazendo. Nós vamos sair desse lugar, mas não da tua presença. Leva-nos em paz, dá uma noite abençoada, um sono reparador. E se assim for a tua vontade, amanhã ao amanhecer seja um dia de vitória. Que todas as batalhas que se levantar contra nós, o Senhor estará conosco para nos dar vitória. Nós não temeremos, porque sabemos que a batalha não é nossa, mas é do Senhor. E nós estamos eternamente confiados na tua graça, na tua grandeza. Oramos pedindo a tua bênção no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo nosso Senhor e as doce consolação do Espírito Santo reina nos nossos corações, agora e sempre. Junto nós dizemos amém.